Oi, meus amores. Aqui de novo para mais uma contação de história para vocês. Mas antes da gente contar uma história, que é muito legal essa história, muito interessante também, a tia vai falar de uma coisa muito importante para a vida da gente. Alimentação saudável. A alimentação saudável é aquela alimentação que é natural. Não é uma alimentação industrializada. É aquela alimentação que a gente se alimenta à base de verduras, frutas, cereais, legumes, né? Sucos naturais, nada de refrigerante, né? Nada de refrigerante, chicletes, doces. A gente até que come um pouquinho disso, né? Dessas baboseiras como a gente fala, né? Mas é uma vez ou outra, não é uma coisa corriqueira nossa, cotidiana da gente, né? A gente tem que se alimentar bem para poder. O que acontece quando a gente se alimenta bem? A gente cresce rápido, tem mais inteligência, fica com um cabelo muito bonito, unhas, pele, tudo perfeito, né? Para poder a gente crescer, né? Com bem tranquilidade. Então, os alimentos saudáveis são aqueles alimentos que a gente fala de alimentos naturais, são aqueles alimentos que a gente encontra na natureza, né? Que a gente encontra nos animais, né? Porque a gente também tem que se alimentar dos animais, né? A gente come fruta, verdura, legumes, cereais, come também ovos, peixe, né? Carne. A carne a gente tenta substituir um pouquinho mais pela carne branca, né? Que é o frango, o peixe, a carne de porco. A carne de boi, ela é também para se comer, para se alimentar, mas ela não é uma alimentação muito boa, não. Porque acaba, né, prejudicando a gente em algumas coisas no nosso corpo. Mas não é nada que a gente não possa consumir, tá bom? Então, a gente tem que se alimentar, a base maior da gente mesmo é de frutas, legumes. A gente tem que comer legumes. Quem aí de vocês que não come legumes? Tem uns que não comem legumes, né? Só que a partir de hoje vocês vão começar a comer mais, sabia? Porque essa história é uma história muito interessante, tá? Então, olha só, essa alimentação saudável, ela é rica em várias vitaminas, né? Vitamina C. As frutas, por exemplo, tem muitas vitaminas. Vitamina C, vitamina B. Tem as frutas verdes, tem as frutas vermelhas, frutas amarelas, né? Aquelas frutas que a gente come meio verde, né? Não tão maduras, enfim, a gente tem que se alimentar com bastante frutas, verduras, legumes, certo? Ovos, leite. E também a gente tem que lembrar que a maioria dos alimentos que a gente compra no supermercado, aqueles alimentos que vêm dentro de potinhos, de latas, de caixas, né, de várias outras embalagens, a maioria delas não são tão boas para o consumo da gente, mas a gente acaba consumindo porque a gente às vezes não tem tempo, é uma coisa mais prática, e a mamãe e o papai, né, e as titias realmente às vezes se debatem com essas situações de que comprar as coisas mais rápidas para fazer. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem que consumir mais alimentos saudáveis, né? Mais alimentos naturais, certo? Tá bom? Combinado? A tia adora fruta, legumes e verduras, e eu espero que vocês também gostem muito de frutas, verduras e legumes, porque essa semana a gente vai passar a semana toda falando sobre isso, tá bom? Essa é a semana, assim, perfeita pra gente falar sobre a alimentação saudável. Então agora a tia vai contar a história pra não enrolar muito, né? Pra não demorar muito. A história é de Os Anõezinhos e o Gigante. Uai, tia, o que é essa história dos anõezinhos e o gigante tem a ver com alimentação saudável? Vamos ouvir a história com bastante atenção para a gente poder entender o que essa história tem a ver
com a história de alimentação saudável que a tia acabou de falar. A gente não tem muita ilustração para contar essa história, não. Só tem uma coisa que é muito interessante que vocês vão ver, que a gente vai colocar nessa história para vocês ouvirem. A história começa assim. Existia dentro de uma caverna uma família enorme de anões. Eles viviam nessa caverna, mas essa caverna, ela não era aquele tipo de caverna que era escura, fria, sombria. Não. Essa era uma caverna brilhante, cheia de pedras preciosas. E os anõezinhos viviam lá debaixo dessa terra. Fazendo o quê? Fazendo com que essa caverna ficasse mais linda, cada dia mais cheia de encantos e coisas belas. Mas acontece que todos os dias eles tinham que comer. E lá na caverna eles não podiam plantar. Por que eles não podiam plantar, tia, lá naquela caverna? Porque na caverna ela é muito lá embaixo e não entra, sabe o quê? Os raios do sol. A luz do sol não entra dentro da caverna. E para que as plantas cresçam, né? E estejam boas para o nosso consumo, elas têm que pegar o quê? Elas precisam de luz do sol. Então, os anõezinhos plantavam lá em cima, fora da caverna. Eles plantavam frutas, legumes, cereais, verduras, tudo eles plantavam lá em cima. Então, como era uma família muito grande, o que eles faziam? E lá o serviço era muito tranquilo, porque era muita gente. Então, o que acontecia? Todos os dias tinha um anãozinho que subia para fazer o quê? Para colher frutas, legumes, verduras, cereais e trazer comida para sua família. Então, todos os dias acontecia isso. Sempre tinha um que ia subir para poder buscar fruta. E nesse dia todos os dias eram tranquilos para buscar frutas e verduras. O Ben-Hur subiu para buscar frutas, verduras e legumes. Eles levavam uma cesta para encher de frutas, verduras e legumes e trazer para a sua família. E o Ben-Hur ia então caminhando devagar, em passinhos bem lentos, porque ele era anão, né? Então ele andava assim, ó. Ia, pegou sua cestinha e tava lá colhendo suas frutinhas. Quando, de repente, o Ben-Hur, tão distraído, escutou um barulho muito alto. Nossa, o Ben-Hur, o anãozinho tomou um baita susto e saiu correndo, deixou a cesta no chão e saiu correndo. Socorro, socorro, socorro! Tem um monstro enorme lá em cima. Os outros, meio desconfiado dele, porque isso nunca tinha acontecido. O Caetê, que era outro anãozinho, chegou perto dele e falou: eu acho que ele está com preguiça. Cadê nossa comida? O anãozinho desconfiado, né? Do Ben-Hur, e o Ben-Hur respondeu: eu estava lá em cima, sabe? Caminhando assim bem devagar. Quando de repente eu ouvi um monstro. E o monstro pisava bem forte assim, ó. O Caetê não acreditou. Então falou: pois então tá bom, eu vou lá em cima buscar a nossa comida. Acho que ele está mesmo com preguiça. E o Caetê foi andando também devagar. O Caetê gostava de passarinhos. E os passarinhos, toda vez que o Caetê saía lá fora, os passarinhos vinham para cima do ombro dele para andar junto com ele. Mas eles sempre andavam bem devagar, porque eles eram anõezinhos. Caetê olhou então a
cesta que estava jogada lá, começou a juntar aquela cesta cheia de frutas e arrumou e saiu bem devagar. Quando de repente o anãozinho ficou tão assustado, tão assustado, tão assustado, quando viu aquele barulho enorme, saiu desesperado, gritando por dentro da caverna: socorro, 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 é um monstro, é um monstro. Todos ficaram olhando. Como assim é um monstro? Como assim é um monstro? Eu estava lá em cima caminhando, sabe? Desse jeito assim, ó. Quando de repente veio aquele monstro com aquelas pisadas tão fortes. Ah, que má sorte nós temos agora. Nós vamos morrer de fome. Nossa, ficaram todos tão preocupados. E começou aquela confusão enorme na caverna. Todos queriam fugir dali logo para poder encontrar um outro lugar que eles pudessem ter comida e não existir aquele monstro horroroso que todos ali estavam a falar. Todos que subiam para buscar alimentação, os alimentos, ficavam assustados com aquele barulho enorme. Então, os anões resolveram subir com seus passarinhos, né, ao redor deles. Todos começaram a ir bem devagar. E eles andavam assim, ó, bem devagar. Quando de repente apareceu aquele som enorme do monstro tal falado por eles, os anãozinhos saíram correndo, cada um pro seu lugar, correndo, correndo, correndo. Mas teve o Dudum. O Dudum era um anãozinho muito corajoso. Aí o anãozinho falou assim: não fiquem assustados, anãozinhos, nem tenham medo. Temos que pegar nosso cesto de comida e vamos sim enfrentar esse monstro. E aí eles ouviram mais perto deles, porque eles se foram assim, ó, bem devagarzinho. E aí eles ouviram bem mais forte, mas tão forte próximo deles. Nossa, os anãozinhos correram desesperados de novo. Mas o Dudum tava lá. O Dudum era corajoso. Muito corajoso era o Dudum, né? Aí, de repente, o que aconteceu? Os anãozinhos ficaram desesperados todos aqui. Lembraram que o Dudu era o mais corajoso da família. E todos ficaram atrás do Dundum. E o Dundum começou a enfrentar um monstro horroroso. E lá se foram os passarinhos correndo, assustados pra lá e pra cá. E o Dundum começou a andar assim. E novamente aquele barulho enorme veio de encontro a eles. Mas o Dundum não fugiu. O Dandan não conseguia fugir, porque o Dandan, ele era muito corajoso mesmo. Aí o que aconteceu? Eles deram de cara com aquele monstro enorme. Enorme mesmo. Era um gigante enorme. E aí? Mas ele não era tão horroroso. Na mente deles, ele era muito feio e horroroso. Mas quando eles deram de cara com o monstro, viram que o monstro não era tão assim horroroso. E ele era até bem jeitoso. Tinha cara de ser bondoso. E que de fato era mesmo, ele era bem bondoso. O gigante, ele trazia, sabe o quê? Uma enorme cesta para os anõezinhos. Ele sempre ficava ali a observar aqueles anõezinhos que eram tão pequenininhos e pegava uma cestinha desse tamaninho para encher de frutas, para levar. E eles vinham às vezes, muitas vezes, né, várias vezes, em cima para pegar verduras, frutas, legumes e cereais para poder alimentar sua família. E o gigante ficava ali a observar. Então o gigante resolveu fazer o quê? Pegar um cesto maior, encher de frutas e verduras e legumes e deixar na frente ali, ó, da portinha da caverna deles, para quando eles subissem e ter o quê? Aquele monte de cereais. Só que o monstro, ele tinha medo. Ele tinha medo dos anões. Ele tinha medo dos anões, sabe por quê?
Porque os anões, eles viviam lá embaixo, eles faziam muito barulho. Por que eles faziam barulho? Para arrumar a caverna deles. Eles eram, né, eles ficavam ali, né, lá, eles eram o quê? Lenhadores, eles eram lá da caverna deles de quebrar pedra, eles viviam lá pra colocar, para tirar todas aquelas pedras bonitas, deixar mais à frente, né, pra poder ficar mais bonita aquela caverna deles. Então eles achavam que o gigante era ruim, só que o gigante tinha o quê? Medo daqueles anõezinhos, porque ele escutava aquele barulho e aquele barulho incomodava ele. Então o que ele fez? Ele com tanto medo e os anõezinhos também com tanto medo, mas os anõezinhos viram aquela cesta enorme e que viu que eles podiam ser amigos, que eles podiam fazer assim, ter apenas um horário para fazer barulho. Então, assim, o gigante podia ficar acordado no horário que eles estavam fazendo barulho e no horário que eles não estavam fazendo barulho, né? Os anõezinhos não estavam fazendo aquele barulho quebrando pedra lá de todo jeito. O anão podia descansar, porque era por isso que o anão vinha, o gigante vinha, porque o gigante não conseguia dormir. Os anões faziam muito barulho o dia inteiro. E ele, o gigante, precisava dormir, mas ele não conseguia dormir com tanto barulho. Então, eles resolveram serem amigos. Os passarinhos se reuniram todos juntos lá, juntos com eles, e todos eles resolveram o quê? Ser amigos, né? Porque eles tinham os passos muito pequenininhos quando eles saíam de lá. O anão não conseguia, o gigante não conseguia escutar os passinhos dos anões, mas os anões eles eram muito pequenininhos e o gigante fazia um passo enorme. Por isso que os anõezinhos se assustavam, porque o gigante era muito grande e o gigante pisava muito forte e os anõezinhos muito devagar e o gigante quase não via. Por isso que quando o gigante foi deixar a cesta de frutas para os anõezinhos, ele se assustou e os anõezinhos também se assustaram, porque eles não imaginavam que iam encontrar o quê? Um monstro, que não era monstro, né? Era um gigante, mas era o quê? Com cara de bondoso, não é isso? Então, eles ficaram ali, todos pequenininhos, junto com o gigante, com seus passarinhos, e os anões resolveram então fazer, sabe o quê? Convidaram o gigante para fazer um lindo piquenique. Exatamente. Eles sentaram-se todos ao redor com seus pássaros, com os anõezinhos e o gigante. Era o único gigante, né? Era o único que era diferente deles. E eles ali ficaram. E o gigante pôde então ter vários amigos. E assim eles não sofriam mais com tanta falta de comida, porque o gigante sempre deixava ali na porta da caverna aquela cesta enorme, porque o gigante era grande, então conseguia colocar muitas frutas e carregar aquele monte de fruta de uma vez só, né? E aí então eles ficaram, e aí sempre eles escutavam o barulho dos anõezinhos quando vinha. Ele ficava ali, agora pertinho da caverna, ele morava logo ali, pertinho da caverna. E ele começou a se aproximar mais, porque eles ficaram amigos. Então o gigante resolveu morar um pouquinho mais próximo dos anõezinhos, porque aí ele gostava de ouvir aquele barulho dos anõezinhos quando iam caminhar. Já os anõezinhos acabaram acostumando com aquele andar do gigante, que era assim, ó. Ele falou, né, faço muito barulho para que vocês que são pequenininhos possam me ouvir, para eu não machucar vocês. Gostaram da história? A história fala então de alimentos, né? De alimentação, e que eles eram o quê? Bem saudáveis, porque eles iam buscar alimentos lá na terra, que eram nascidos e crescidos da terra e que eram ali cobertos com o quê? Com a luz do sol. Não é isso? E o gigante
ficou feliz com os anõezinhos porque eles se tornaram amigos e eles sempre comiam a mesma coisa. Comiam sempre frutas, cereais, verduras. Gostaram? Eu amei essa história, espero que vocês amem também essa história, prestem bastante atenção e vejam que a gente tem que se alimentar bastante, tá bom? Um beijo, meus amores, e até a próxima!